Olá, boa noite. Quero convidar você a ficar de pé para que nós possamos adorar o nosso Deus, engrandecer o nome do nosso Pai. Quero começar pedindo para você fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração, para que o Espírito Santo possa conduzir esse momento. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade neste lugar. Mova sobrenatural, aquiete corações essa noite e também leve respostas a quem precisa, Senhor. Meu Deus, eu oro para que esse lugar ferva do amor de Cristo. E em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Coração
Aleluia, que viva a esperança e que promessa gloriosa que temos no Senhor, porque um dia o Rei virá para buscar a igreja. Confortai-vos uns aos outros, diz o apóstolo Paulo, com essa esperança. Ele virá para buscar a sua igreja. Consolai uns aos outros, compartilhe isso, olha, vamos ficar firmes. Declara essa palavra ao irmão, à irmã que está ao seu lado. Vamos ficar firmes em nome de Jesus. Fique firme em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fiquem firmes, vamos ficar firmes, igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glórias a Deus. Pode tomar seu assento por um momento, por favor. Sejam todos bem-vindos. Estendemos nossa saudação também para aqueles que estão conosco por meio da internet, da transmissão deste culto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Também queremos louvar a Deus por você que está conosco, nos visitando. É uma alegria muito grande recebê-lo. E pedimos para que no encerramento desta celebração, você possa ir lá no balcão de informação, lá no fundo, e retirar um presente que nós queremos como igreja dar a você, como um sinal de nossa gratidão e nosso carinho pela sua vida aqui conosco. Olha, essas irmãs estão adorando ao Senhor todo o seu coração, e isso que está se desenvolvendo, essa identidade neste ministério. Adoradoras do Senhor. E há lugar, há espaço para você, minha irmã, que queimou o seu coração com essa ministração, para que você participe também deste ministério. Você pode estar procurando a Elaine, ou até mesmo estar procurando a mim, para estar conversando, para que você ingresse também neste ministério, ao participar dos ensaios, do tempo de oração, porque não é somente cantar, de fato elas estão buscando uma vida de adoração ao Senhor, e glória a Deus pela vida delas, amém, meus irmãos? Glória a Deus, glórias a Deus. Meus irmãos, alguns recados, a agenda dessa semana, começando quarta-feira, é a Last Night, e um tema muito interessante, biblicamente, você entendeu aí, né, a visão, vai ser muito abençoador. Aliás, estão trabalhando, né, a Rede Teams todo este mês, está sendo abençoado demais, ministração poderosa em cada momento das células. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada líder, cada vida que tem buscado se envolver, se fortalecer mais nessa rede tão necessária. E louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida do Vi na coordenação dessa rede. Louvamos ao Senhor. Nessa quarta-feira é um tempo muito especial para os nossos adolescentes, às 20 horas. Quinta-feira, homens de Deus, é conosco aqui o nosso encontro, hein? Às 20 horas será o nosso encontro aqui da rede de homens. Será um tempo muito abençoador, e eu tenho certeza que você será muito confrontado, meus irmãos, abençoado, viu? Vai ser muito abençoado. Pode vir, tenha coragem, venha e convide mais outra pessoa também para estar aqui. Eu sei que homem gosta de ser desafiado, não é? Então o melhor convite é o seguinte: olha, você tem coragem? Então vai quinta-feira no culto, quero ver. Esse é o convite, com amor, é claro, mas o homem gosta de ser desafiado. Olha, duvido se tem coragem de ir quinta-feira nos homens, na reunião lá. Vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus, amém, queridos? Nessa sexta-feira, sendo a última do mês, nós teremos a vigília, às 22 horas aqui no templo. Será um tempo em que nós estaremos juntos adorando ao Senhor, buscando a presença dEle, e encorajamos a igreja a participar, a estar junto conosco aqui neste tempo tão maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. Neste domingo estará acontecendo o Celebra Kids. Ele é digno, é o tema que vai ser dessa grande celebração voltada para as crianças, mas atenção aos pais. Será no culto da noite. Pela manhã não haverá espaço Kids, porque toda a equipe estarão concentrada, se preparando para a ministração à noite, o Celebra Kids, tá certo? Aí pedimos aos pais para estarem trazendo seus filhos no culto da noite, às 19 horas. E queremos pedir também para que a igreja esteja nos envolvendo também com essa oportunidade de estar abençoando essa rede Kids, com brinquedos, seja brinquedos novos ou seminovos, para enriquecer ainda mais a nossa lojinha Kids. Está sendo muito bom essa estratégia, muito boa essa estratégia, não é?
para incentivar mais as nossas crianças com relação à palavra de Deus, a trazer amigos, a participar, realmente está sendo uma bênção. E para que isso continue ainda mais sendo abençoador, nós queremos como igreja estar também investindo e dar à igreja essa oportunidade também de estar abençoando, doando brinquedos, para que assim seja mais abençoador essa rede que tem sido realmente uma bênção para a nossa caminhada aqui na igreja. E por último, este convite é para você que deseja se tornar membro dessa igreja. Você que está com dúvida, eu te encorajo a fazer este curso. Nós já iremos começar no mês que vem, tá certo? Dê o seu nome no balcão de informação, ou na secretaria durante a semana, ou pelo WhatsApp, manda lá o seu contato, ou o seu nome, pois nós iremos entrar em contato para explicar como vai ser nossa jornada deste curso. É uma preparação. Encorajamos você a participar. Eu pergunto com muito amor, o que te impede, uma vez que você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, se você crê que essa igreja prega o Evangelho, prega a palavra do Senhor, se você crê que está no lugar certo, eu pergunto, o que te impede, precioso? O que impede você, minha irmã querida? O que impede você de se tornar membro aqui conosco? O que te impede de batizar? O que te impede? Vem e faça o curso, tenho certeza que será uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Se coloque de pé, meus irmãos, por favor, neste momento. Nós iremos louvar ao Senhor com nossos recursos, com louvor financeiro. Nós encorajamos a igreja a fazer isso sempre com alegria, com gratidão, mas com integridade. Seja fiel ao Senhor. Lembre-se disso. O princípio de ofertar e dizimar não é tanto a sua oferta, mas o coração do ofertante. É o ofertante que importa, a sua integridade. A Bíblia diz que sejamos fiéis, quer no pouco ou no muito, mas sejamos fiéis em tudo ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, declaramos o nome de Jesus, que tudo é para a glória e honra do Teu santo nome. Estamos reunidos nesta noite para exaltar a Ti, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E tudo que neste culto, Pai, já está acontecendo, o que há acontecer e que acontecerá, seja tão somente para exaltar o Teu nome. Nessa hora, ó Pai, nós queremos louvar a Ti por essa oportunidade que temos de trazer, ó Pai, diante do Senhor as ofertas, os dízimos, nossa expressão de generosidade. Muito obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado porque o Senhor tem nos levado a depender totalmente do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, de ver a Tua obra avançando nesta cidade. Nós te louvamos de ver a Tua obra, Senhor, sendo concretizada. Nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos avançando e glórias a Ti, o Senhor está suprindo as nossas necessidades. Te louvamos, ó Pai, semana nós iremos entrar numa etapa tão importante da nossa construção. E te agradecemos porque o Senhor tem suprido tudo. Nós te agradecemos, ó Pai. Seja o Teu nome glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Com um coração grato, vamos adorar ao Senhor essa noite, amém? Vamos com as palmas aqui, ó. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé,
firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, e eu sou teu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, Deus, te agradeço. Te agradecemos, Senhor, nessa noite. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos pros céus, se abrem os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Oh, somos gratos ao Senhor, Pai, e queremos declarar: eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, Deus, te agradeço. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a esse nome, Jesus. Amém. Pai Deus, te agradecemos, Paizinho, pois tudo o Senhor venceu, Pai. Todas as coisas, Paizinho, são de Ti e devem ser para o Senhor. Pai Deus, uma coisa, Pai, importante que nós temos que ter, Pai, no nosso coração, é um coração grato ao Senhor. Porque, Pai, quando a gente olha para a Bíblia, o Senhor fez tantos milagres. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor ressuscitou os mortos, o Senhor, Senhor Deus, parou o tempo. O Senhor, Senhor Deus, fez tantas coisas, Pai, que não são, Senhor Deus, histórias, Pai, lendas. São a verdade escrita naquele livro, Pai, que é a Bíblia, Pai, a Sua palavra. Por isso, Paizinho, queremos, ó Pai, sentir esse Seu cuidado, Pai. Assim como o Senhor foi lá no Egito, assim como o Senhor vem cuidando do Seu povo todo esse tempo, Pai, nós queremos sentir esse cuidado do Senhor, Pai. E queremos declarar nessa noite que não existe nada maior que o Senhor, nada. Os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas dúvidas, Pai, tudo isso o Senhor já venceu, Pai. Mesmo, Paizinho, às vezes nós podemos olhar para o cenário e parece que tudo está errado, Pai. Mas quando nós lembramos, e nós devemos lembrar disso, de que o Senhor está na frente, nós devemos simplesmente, Pai, nos ajoelhar, agradecer o Senhor, Pai, pois nós iremos vencer porque o Senhor está na frente. E nada fica na tua frente, Pai. Nada, Senhor Deus, é comparável ao Senhor. E por isso, Pai, queremos declarar que nada nesse mundo é como o Senhor. Em uma só voz vamos declarar essa verdade a Ele, amém? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio
e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Declare: eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vão esconder. Um amigo encontrei, Jesus, e o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. E vamos declarar essa verdade: não há nada, nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer.
só o Senhor pode fazer. Essa é a nossa esperança no Deus eterno, que nos criou, que nos redimiu com tua graça. Rendemos-te graças e louvores a ti, no nome de Jesus. Louve ao Senhor, meus irmãos, as suas palmas. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vou tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Glórias a Deus. Obrigado, equipe Ministério de Louvor, por nos inspirar, nos lembrar dessas verdades que declaramos nessa canção. Meus irmãos amados, vocês estão animados, firmes na alegria do Senhor Jesus? Aleluia, que bom que você está bem e ficará melhor ainda em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 4. Este é o texto que o Senhor trouxe ao coração. Capítulo 4 do livro de Efésios. Nós iremos ler a partir do versículo 30. Você pode acompanhar pelo telão, se assim preferir. Vamos ler, irmãos meus, a palavra do nosso Deus. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém. Espírito Santo, continue falando conosco. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender tua palavra. E oramos, ó Deus, que jamais ela seja distorcida ao nosso entendimento. Guarde, Senhor, nossa mente, toma ela cativa agora em obediência ao comando de Cristo. Abrimos nosso coração e desejamos receber, ó Pai, a tua palavra que sustenta a nossa fé. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nessa noite, com a graça do Pai, quero falar de um assunto que eu acredito para nós como igreja devemos nos interessar muito sobre este assunto. Aliás, quando falamos de mandamentos recíprocos, este mandamento é de interesse de quem? Ou deveria ser de interesse de quem? Da igreja. É um interesse de suma importância esses assuntos. Estamos falando sobre mandamentos recíprocos. E este assunto, especialmente nessa noite, meus irmãos, eu creio que nós devemos muito nos interessar. Por isso que eu chamo você para aquietar seu coração, evite o máximo qualquer distração, aquiete seu coração agora. Não deixe ninguém se distrair e também não faça nada para que outros se distraiam. É de interesse de todo aquele que deseja levar Deus a sério. É todo aquele que deseja realmente ter uma vida cristã abençoada. Quantos desejam isso? A ênfase que o apóstolo Paulo traz nessa carta é especialmente nesses versículos sobre a importância de uns para com os outros, do trato, do relacionamento, do cuidado, mas especialmente ele faz aqui uma ênfase, perdoando-os uns aos outros, assim como Cristo perdoou vocês, assim como Deus em Cristo perdoou vocês. Por isso nessa noite nós iremos falar sobre o mandamento recíproco, que é perdoar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Se a palavra está dizendo para perdoar uns aos outros, entendemos que este ambiente, ou este contexto em que ele está
estabelecendo este mandamento, é para a igreja. Então quer dizer que dentro da igreja pode haver divergência ao ponto que leva a até mesmo ofensas e inimizades. Com certeza. Onde há pessoas, há uma grande possibilidade de haver divergências. Mas eu quero trazer aqui uma pergunta para você refletir, e sinceramente eu gostaria que você examinasse se você faz parte dessa resposta. Será que eu faço parte dessa resposta diante dessa pergunta? Eu preciso responder, mas a questão é, eu faço parte dela? A pergunta que eu faço, irmãos meus, é por que alguns filhos de Deus têm tanta dificuldade em se entender? Porque alguns filhos de Deus, quem é filho de Deus? Aqueles que pela fé nasceram de novo, que entregaram seus corações ao Senhor Jesus. É aquele que faz parte de uma igreja que professa a sua fé somente na palavra de Deus. É aquela que cultua o Senhor. Estes são os filhos de Deus, que creem que foram selados pelo Espírito de Deus, têm a convicção da sua fé no Senhor. Mas por que alguns filhos de Deus têm tanta dificuldade em se entender? Tanta dificuldade em se entender. Quero trazer aqui algumas considerações. Eu tenho uma compreensão, eu falo isso com muita firmeza, porque eu acredito que isso tenha muito sentido. Às vezes nós dizemos, ouvimos, que a igreja é um lugar que fere pessoas. A igreja me feriu, estou chateado. A igreja me feriu, estou triste, estou zangado, me ofenderam. Não volto mais, não quero saber de igreja, estou ofendido. Isso está dizendo que a igreja é um lugar que também de vez curar está trazendo ferida para as pessoas. Alguns afirmam isso, no entanto, a minha compreensão é totalmente outra. Eu acredito que a igreja, a convivência, uma comunidade da fé, não é um lugar que fere as pessoas nos seus relacionamentos, ao contrário. É onde revela as feridas que precisam ser curadas. O relacionamento que temos como irmãos na fé, na realidade não é que está ferindo, golpeando alguém, machucando alguém. Eu acredito é estar revelando coisas em que ainda nós não fomos sarados, curados. Porque todos que vêm para Cristo estavam doentes. Jesus, ele veio para buscar quem? Os doentes, os pecadores, os perdidos. Todo pecador, todo perdido, que não foram regenerados ou reconciliados com Cristo, ele está em um declínio terrível do pecado. Ele faz mal e recebe mal também. Ele não sabe se proteger diante de ofensas, ele não tem sensibilidade a quem está ofendendo. Isso eu estou me referindo àquelas pessoas que estão na ignorância, que não conhecem a Deus. Então, quantos de nós chegamos na igreja machucados, feridos, e com apenas uma oração de entregar nossa vida a Cristo e passar por um processo de uma preparação para sermos batizados, recebidos como igreja, para sermos recebidos como membros de uma igreja, já achamos que está tudo certo agora, não há mais nada em mim, porque eu estou agora no caminho certo, eu sigo a palavra de Deus, eu pertenço a uma igreja comprometida com a palavra, eu sou, agora está tudo certo na minha vida, é só daqui para o céu. Não há mais nada em mim que precisa de cura, não há nada em mim, está tudo certo, eu parei com tais coisas, eu parei com caminhos tortuosos, eu deixei vícios, eu deixei de certas amizades, certos lugares, agora tudo mudou, está tudo certo. Até que em algum momento, no nosso relacionamento como família na fé, alguém será usado por Deus para revelar aonde dói, para revelar coisas que não foram tratadas, mazelas dentro de nossas vidas, mazelas em nossas emoções, coisas que não foram trabalhadas ainda, foram tratadas.
E nós achamos que pelo fato de deixarmos tais caminhos, tais práticas, que agora tudo realmente, tudo se fez novo, espiritualmente sim. Mas há muitos resquícios em nossa vida, como resultado do velho homem, daquela pessoa que andou tantos anos sem servir a Deus. Quantas coisas ele traz na bagagem da sua alma? Quantas coisas eu e você trouxemos para agora servir a Deus, que precisa abrir este baú da alma, como fosse um baú, e dizer: Senhor, trata a minha vida, Senhor, trabalha em meu coração. Então a razão que muitas vezes, porque tem alguns filhos de Deus que têm tanta dificuldade de se entender, é por quê? Porque estão feridos ainda. Não é a igreja me feriu, não, a igreja está sendo um instrumento terapêutico nas mãos de Deus, para me curar, para revelar onde eu preciso cura. E às vezes nós mudamos o foco, achamos que é pessoas, sendo que precisamos permitir que o Senhor examine aqui o nosso coração, ou nos revele nosso coração. Dizer: Senhor, realmente eu preciso, eu necessito, é o meu coração que precisa ser transformado. É o meu coração que precisa ainda da graça do Senhor. Por que temos tanta dificuldade de se entender, meus irmãos? São divergências causadas no decorrer da semana, porque nós cultuamos ao Senhor aos domingos, celebramos ao Senhor, alguns vêm na terça-feira, e aqui nos reunimos, declaramos: somos uma família na fé, mas muitos de nós trabalhamos no mesmo lugar, muitos de nós nos encontramos no comércio, muitos de nós nos encontramos na cidade. E eu pergunto: você lembra que este também é seu irmão, o mesmo que você está saudando com uma paz, e cantando junto com ele que vai morar no mesmo céu? Você lembra que a palavra diz que a ninguém devemos dever nada, exceto uma coisa, o amor? São situações de fora que muitas vezes comprometem a saúde da igreja. E eu estou falando não simplesmente de testemunho que pode bloquear pessoas de ir para Cristo. Eu estou falando de causar divergências, causar inimizade, causar ofensa entre nós. E muitas vezes a causa começa lá fora. E aqui dentro, lembramos que temos uma aliança com Deus, uma aliança com os irmãos, uma aliança uns com os outros. Não devemos ter uma memória fraca para esquecermos que temos uma aliança uns para com os outros, e o nosso relacionamento no cotidiano precisa também zelar o bom perfume de Cristo. Precisamos lembrar disso. Convivemos juntos, trabalhamos juntos, encontramos nossa sociedade, mas olha, tem uma aliança do amor de Cristo com você, orar para a sua vida, caminharmos juntos, de abraçá-lo na fé, precisa refletir lá fora também, irmãos meus. E muitas vezes o que impede de desfrutarmos de uma comunhão maior com Deus e ter uma comunhão saudável como igreja, são divergências que não foram resolvidas, que acontecem no dia a dia lá fora. Será que não precisamos? Será que essa palavra está desconectada de nossos dias hoje, irmãos? Preste atenção numa coisa que eu quero enfatizar aqui. Essa frase me chamou bastante atenção. Viver no céu como as pessoas que amamos certamente será uma glória. Oh, glória! Viver no céu como as pessoas que amamos certamente será uma glória. Viver na terra com as pessoas que conhecemos, isso é uma outra história. Não é outra história? Viver no céu com a pessoa que nós amamos, isso certamente será uma glória. Mas viver na terra com as pessoas que conhecemos, isso é uma outra história, é desafio. Eu preciso lembrar quem Cristo me tornou, como pregamos semana passada. Tem que lembrar quem eu sou hoje. É uma outra história, irmãos. É uma outra história. Eu amo a igreja, eu amo a família na fé, irmãos. E eu oro para que Deus dê crescimento, para que você amadureça cada dia na fé. Eu oro por isso. Eu oro que essa igreja não simplesmente seja mais cheia de pessoas, mas essa igreja seja cheia de Deus. Cheia de Deus, irmãos. Nós desejamos sim mais pessoas para Cristo, anunciar o Evangelho, ver mais pessoas chegando sedentas por Ele. A minha oração é: Senhor, onde estão os sedentos por Senhor nessa cidade?
Há pessoas pedindo um sinal do Senhor, há pessoas sedentas, famintas. Senhor, nos leva até elas, nos conecte a elas. Amamos servir, queridos, mas uma coisa é importante ser lembrado, que estamos cada dia sendo desafiados a amadurecer na fé, irmãos. Apóstolo Paulo escreve essa carta, especialmente instruindo a igreja a andar em novidade de vida, ou seja, a viver de modo digno os seus chamados. Se você olhar no versículo 2, ele vai falar sobre a importância de vivermos de modo digno de nosso chamado. Ele explica a importância daquele que agora nasceu de novo, que afirmou sua fé em Cristo, que ele deixe a sua vida antiga, que ele deixe a sua natureza velha, pecaminosa, que o conduzia, que o controlava, que ele passe agora a andar uma nova vida, pautada em Cristo. Este capítulo todo, ele fala sobre a importância de andarmos agora como novidade de vida, como os filhos de Deus, como luz nessa terra, sermos luz deste mundo e sal da terra. É uma instrução clara. Eu encorajo você a ler este capítulo com muita atenção, mas eu quero sacar aqui, irmãos meus, o versículo 31, olha só o que diz: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, que não haja no meio de vocês qualquer amargura. No meio de quem? Do mundo? No mundo que mais existam pessoas amarguradas. Mas a mensagem não é uma orientação para o mundo, para as pessoas que não cultuam a Deus, que não servem a Deus. Essa instrução, essa orientação aqui claramente é para quem? Para nós hoje, é para a igreja. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. E o próprio versículo, ele vai explicar para nós a melhor definição ou a melhor maneira de identificar a amargura. Se eu perguntar, você é um homem amargurado? Você é uma mulher amargurada? Como identificar se eu estou sendo dominado por uma amargura? É um sentimento interno, é um sentimento que ele se manifesta com algumas atitudes, que o próprio versículo explica para nós. Olha só como explica para nós. A amargura é o sentimento que se manifesta através de indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Como qualquer maldade. Uma pessoa que está dominada por este sentimento, ela facilmente se percebe pela sua indignação. Ela fica indignada com tudo. É uma indignação, é um descontentamento, é uma ira. Qualquer coisa o faz ficar irada, não ter controle próprio, domínio próprio. É uma ira. Isso é sinal claramente de uma pessoa que está amargurada e às vezes não sabe. Gritaria, misericórdia, irmãos. Como pode habitar a paz de Cristo em uma casa onde há gritaria? Onde tenta resolver com gritaria? Gritaria, irmãos, não é conversa. Gritaria não tem nada a ver com diálogo. Gritaria não tem nada a ver com repreensão aos filhos. Gritaria não tem nada a ver com diálogo para resolver uma divergência ou um desentendimento no casamento. Não se resolve gritando. Experimente orar juntos, experimente dialogar, ouvir sem se defender, e considere o que ouviu, e fala por sua vez as suas impressões. Experimente isso. Blasfêmia, em que logo começa a murmurar, ser ingrato com tudo que recebeu do favor de Deus. Isso, irmãos, são sinais claros e outras coisas de maldade, de quem está sendo dominado pela amargura. Uma pessoa amarga se revela claramente através dessas atitudes. Neste texto nós iremos perceber e ver, pelo menos, meus irmãos, alguns motivos pelos quais devemos evitar a amargura. Por quais motivos nós devemos evitar a amargura?
Vou falar pelo menos aqui de 3 motivos para evitarmos a amargura. Eu acredito que o primeiro já seria suficiente para abrir nosso coração e dizer: Senhor, me restaura, Senhor, tem misericórdia, eu não quero a partir de agora ficar mais amargurado, ou ser uma pessoa amargurada, eu preciso me resolver agora, eu preciso urgente agora, Senhor, uma vez que você entender que, primeira coisa, primeiro motivo que nós devemos evitar a amargura, meus irmãos, simplesmente porque ela entristece o Espírito Santo. A amargura entristece o Espírito Santo. Não é somente a amargura que entristece o Espírito Santo. Neste capítulo há uma lista de coisas, mas especialmente a amargura. Porque através dela, outros sentimentos, outras atitudes se afloram, que consequentemente entristece o Espírito Santo. A amargura é um piloto-chefe que vai desencadeando outros sentimentos, outras atitudes que consequentemente desagradam ou entristecem o Espírito Santo. Olha o versículo 30, e não entristeçam o Espírito Santo, na qual fomos selados para o dia da redenção. Não entristeçam. Ele é uma pessoa, não é uma energia positiva, não é uma sensação inexplicável, ainda que ele gere isso. Ele é uma pessoa. Não entristeçam o Espírito Santo, no qual fomos selados para o dia da redenção. Uma vez que pela fé recebemos Cristo, você foi selado pelo Espírito Santo, independente da experiência que você teve, você tem que crer que foi selado, se a sua oração foi entregue com fé, com consciência, com entendimento no Evangelho. Basta, você recebeu o Espírito Santo, foi selado para o dia da redenção. Quando Cristo voltar, qual é o selo para entrarmos na entrada do céu? O Espírito Santo. Foi selado para o dia da redenção. Fomos selados. Agora, pequei, pastor, perdi a salvação. Nós falamos muito sobre um estudo sobre isso. Não. Se você é selado pelo Espírito Santo de Deus, não vai ser anulado isso. A questão é, você perde a alegria da salvação. Você, ao entristecer o Espírito Santo, você simplesmente faz com que você simplesmente perde a sensibilidade com ele, uma vez que o entristece e não se arrepende. Quando entristecemos o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, o que perdemos? A sensibilidade. A sensibilidade. Preste atenção numa coisa, meus irmãos. Quando perdemos a sensibilidade da presença de Deus, quando perdemos a sensibilidade do Espírito Santo, também perdemos a sensibilidade com o pecado. Quando perdemos a sensibilidade do Espírito Santo, meus irmãos, nós também perdemos a sensibilidade daquilo que desagrada o coração de Deus. Quanto mais você é sensível à presença de Deus, mais você é sensível a tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Você se lembra quando teve o despertar do primeiro amor? Você se lembra como você saiu de um retiro, ou em um culto em que você sentiu que a sua fé foi avivada, em que ativou em você um fogo poderoso do Espírito Santo, seja em um momento de oração, algo que você se despertou para crer na presença de Deus, você sentiu algo que nunca sentiu, crendo que a presença de Deus é real. Naquele dia as escamas caíram por terra, a dúvida foi removida, a incredulidade foi embora. E como passou então aqueles dias, pelo menos, o seu caminhar? Sem dúvida, pisando em ovos. Meu Deus, será que isso agrada a Deus? Uma sensibilidade. Há, com certeza, muito mais controle nas palavras. As nossas reações eram muito mais medidas. Nossa maneira de expressar, nossa relação com os filhos, muito mais sensível. O relacionamento com a esposa ou no lar mudou completamente. No trabalho, tudo passou a refletir quando
recebemos um despertamento do Espírito Santo, quando temos uma sensibilidade com o Espírito Santo, sabemos o que desagrada e o que o agrada. A questão é, quando perdemos a sensibilidade da presença de Deus, meus irmãos, nós também não temos muita noção do que a gente faz, no sentido de ferir pessoas, e principalmente ferir o coração do próprio Deus, entristecer o Espírito Santo de Deus. Por quê? Se perdemos a sensibilidade da presença de Deus, não temos nenhuma sensibilidade também com o pecado. É até perigoso passarmos a gostar de algumas coisas que antes nós achávamos, tínhamos certeza que não agradava a Deus. Quando a pessoa perde a sensibilidade com a presença do Senhor, meus irmãos, ela perde a sensibilidade com tudo aquilo que agrada a Deus. É perigoso quando ela perde isso e ela não tem sensibilidade nenhuma com a sua maneira de viver. E o pecado nem sequer o constrange ao ponto que ela não se arrepende, ela não sente o pecado como um dia sentiu. E é perigoso quando ela vai se distanciando de relacionamento, ela quer ficar cada vez mais distante, e é perigoso ela gostar da solidão. Ela vai distanciando de relacionamento porque ela perde o seu entusiasmo da presença de Deus. E toda pessoa cheia de Deus, ela quer estar de volta com pessoas, ela quer estar junto de pessoas. É relacionamento, vai se refletir uma vida com Deus. E quando perdemos a sensibilidade com o Senhor, meus irmãos, também compromete nosso relacionamento com as pessoas. E logo, ficamos distante, intolerante, impaciente, a compreensão não é mais a mesma, o cuidado, aquilo que calculávamos, o que medíamos para relacionar já não é a mesma coisa, não é o mesmo cuidado, queremos ficar distante, queremos ficar distante de pessoas, queremos amar os animais, a natureza, menos gente. Isso é perigoso, porque a gente passa a gostar dessas coisas e ficar distante daquilo que Deus nos chamou para fazer, porque o meu e o seu futuro está ligado com pessoas. O nosso futuro, irmãos, está conectado com pessoas. O propósito de Deus em nossas vidas está conectado com pessoas, não tem como você fugir. Ou você vive os planos de Deus conectado com pessoas a quem Ele deseja enviar na sua vida, ou você simplesmente relute para não viver os planos de Deus. Plano de Deus está conectado com pessoas, irmãos. Está conectado com pessoas. Ainda que venhamos amar e zelar dos animais, amar a natureza, como uma instrução bem clara da palavra de Deus também tudo isso. No entanto, é amar o próximo, é amar as pessoas, é relacionamento, irmãos. Se ficarmos distante disso, é só uma explicação. É alguém que perdeu a sensibilidade da presença de Deus. É alguém que está amargurado, está tão aborrecido com pessoas. E saiba de uma coisa, a amargura entristece o Espírito Santo de Deus. Outra coisa, segunda coisa, meus irmãos, a amargura não só entristece o Espírito Santo, há outra coisa também que nós devemos nos atentar nessa noite. Simplesmente, a amargura permite o trabalho do diabo. A amargura permite o trabalho do diabo em nossas vidas. O próprio texto vai dizer isso no verso 26 ao 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. O pecado não é ficar irado, nós precisamos expressar nossas emoções. Precisamos externar na nossa, realmente, quando você não concorda com algo, você precisa expressar. O problema não está na ira, está em pecar. Irá é uma coisa, irá quando você perde o domínio. Você pode estar irado, pai e mãe, irado por uma coisa que os seus filhos o fez, e você agora está sendo firme com ele, sendo firme. Para isso você aumentou seu tom de voz, para despertar, para entender, eu estou falando sério, olha as consequências que ele trouxe pela desobediência, isso é irado. Ou seja, você pode ter transparente e demonstrar que você realmente ficou muito chateado, que não gostou. Não aprovo em nenhum momento essa atitude, mas eu continuo te amando. O problema está quando queremos corrigir, em uma situação em que precisa ser corrigido, com a ira, quando nos domina, aí amaldiçoa. Aí amaldiçoa. Aí fala palavras que não deveria falar. Palavras
poderosas para o diabo torná-las em profecias na vida dos filhos. Já se tentou nisso? Quando abençoamos, nossas palavras têm o poder de se tornar uma profecia para que Deus cumpra. E quando amaldiçoamos, estamos permitindo que o diabo torne uma profecia aquilo que estamos liberando sobre os nossos filhos. Quem em sã consciência faz uma coisa dessa? Senão quando está cego pela ira. Por isso temos que examinar nossas vidas, meus irmãos. Quando a pessoa realmente está tão amargurada, ela dá lugar ao diabo, hein? Ela dá o lugar ao diabo. Porque aflora uma indignação, uma irritabilidade tão grande, que ela não tem controle sobre si, não tem nem consciência do que está dizendo, nem percebe. Isso reflete não somente no nosso relacionamento com os filhos, no nosso vínculo familiar, onde quer que você seja confrontado, ou quando realmente explode uma reação em você. Basta uma faísca, pronto, explode uma bomba, misericórdia, irmãos. E a palavra está dizendo, olha, não peques, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, ou seja, resolva isso o quanto antes. Aconteceu pela manhã, não chega no outro dia, resolva isso. Porque, irmãos, o problema é quando, outro dia eu resolvo, vai aflorando este sentimento. A amargura vai aflorando, aquelas palavras, ela vai maquinando. E o nosso inimigo, irmãos, como ele gosta de achar brechas em nossas reações, em nossas palavras, para cumprir ou para agir o seu plano, para destruir nossas vidas. Uma pessoa amargurada, ela dá lugar ao diabo. E consequentemente, como consequência disso, destrói tanto a pessoa, destrói a família deste, e com certeza compromete também a própria igreja. Não dê lugar ao diabo. Examine-se. Veja seu coração como está diante do Senhor. Terceira razão, meus irmãos, que devemos evitar a amargura, é porque ela nos afasta da presença de Deus. A amargura nos afasta da presença de Deus. Entendemos que primeiramente entristece o Espírito Santo. A amargura, ela dá lugar ao diabo, ou permite o serviço dele em nossas vidas, o trabalhar dele em nossas vidas. Eu quero usar aqui o texto de Hebreus capítulo 12, no versículo 15, que assim está escrito: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidem. Olha a palavra pastoral, olha a palavra que vem do coração de Deus para mim e para você. Cuidem. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, ninguém se afaste da presença de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, uma raiz de amargura, irmãos, como ela vai brotando através de uma semente sutil, ela brota, e logo ela vai crescendo, e quando você percebe como ela já está, é quando a pessoa, por duas características, ela está perturbada e contaminando outras pessoas também. Quando está com a raiz de amargura, a pessoa vive perturbada, não tem paz. Não tem paz ao deitar, não tem paz ao dormir, não tem paz. E às vezes queremos, pastor, impõe as mãos sobre a minha cabeça, me unge, me abençoa, ore por mim para que eu receba a paz. As pessoas procuram oração porque querem paz, estão angustiadas, mas não entendem que o caminho para romper a raiz de amargura é o perdão, é a reconciliação, é a forma de se render, é se permitir o agir do amor de Deus, é uma atitude movida pela palavra de Deus, não pelo sentimento, porque o sentimento sempre vai negar. Dias atrás eu vi algo, irmãos, que eu adaptei. Eu vi uma frase que dizia o seguinte, uma história, e terminava com essa frase. A moral de tudo era a seguinte: ninguém
me faz infeliz sem o meu consentimento. Ninguém me faz infeliz sem o meu consentimento. Eu aplico essa mensagem entendendo que ninguém me ofende sem o meu consentimento. Ninguém me ofende sem o meu consentimento. Ou seja, eu nego a ofensa. Se veio aqui, opa, já processo, já resisto. Não, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia, não sabe o que faz. Lembro do Mestre, lembro das palavras do Mestre. E quando o Mestre falou isso, orou, não foi por quem nos ofendeu, não foi um momento em que alguém simplesmente falou uma palavra para ele, e ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Não foi num ambiente, meus irmãos, em que você, por mais difícil que nós podemos levantar nossas histórias, era esse cenário que Jesus estava passando. Não, ele estava falando, Pai, perdoa, que não sabe o que fazem. É por todos os pecadores, por todas aquelas pessoas que mesmo ele provando, sendo um filho de Deus santo, estava crucificando, amaldiçoando. Ele já estava clamando, intercedendo, Pai, perdoa, não sabe o que fazem, por todos aqueles que iriam rejeitar a sua graça. Perdoa, não sabe o que faz. Eu creio que essa palavra, ela precisa estar guardada aqui no nosso coração como um escudo que protege o meu coração quando eu blindo o meu entendimento. Pai, perdoa, não sabe o que faz. Meus irmãos, eu me posiciono numa coisa, ninguém me ofende sem o meu consentimento. Ninguém vai me tornar infeliz sem o meu consentimento. Foi o meu consentimento, eu me permiti. Ninguém vai tirar a minha paz sem o meu consentimento. E o meu consentimento, por que o meu consentimento? Porque o tempo todo estou ouvindo a palavra de Deus, Ele está comigo todos os dias da minha vida. Eu não devo temer, Ele é fiel, Ele é meu escudo, meu protetor, Ele é meu refúgio. Então, o meu consentimento, sem o meu consentimento, não vou deixar que as coisas me golpeiem nessa vida. Ninguém me torna infeliz sem o meu consentimento, ninguém me ofende sem o meu consentimento, ninguém vai roubar a minha paz sem o meu consentimento. A questão é, meus irmãos, o que nós estamos nos permitindo na nossa vida? O que estamos permitindo na nossa vida? Uma raiz de amargura, quando brota, a pessoa fica perturbada, o inimigo oprime, ele está sendo oprimida, e acaba também contaminando as pessoas. Fala dali, fala de lá. As piores ou principais vítimas de uma pessoa amargurada são aquelas que não conhecem nada de quem está sendo ela influenciada ou contaminada a detestar, sem conhecer. São vítimas. Você já criou bloqueio com alguém sem conhecê-la? Mas como você chegou a essa conclusão? Pela influência de alguém. Você já detestou ou teve aversão de uma pessoa sem conhecer? Alguém já chegou em você e disse, olha, eu quero te pedir perdão. Já chegaram em mim há um tempo atrás? Quero pedir perdão para você. Eu não vou falar o nome de pessoa que disse isso, mas me falaram tão mal de você, que eu criei um negócio assim, criei uma aversão, criei uma barreira, um bloqueio, que eu queria ficar longe, mas agora te conhecendo, vi que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Meus irmãos, esperar isso de uma sociedade em que não prezam pela cultura do reino de Deus é compreensível, mas eu não consigo compreender, muito menos aceitar, ser passivo, que isso seja uma coisa tão comum em nosso meio. De um irmão falar do outro, falar de alguma situação que não foram resolvida, e pior, quando fala para as pessoas que não professam nossa fé. Misericórdia, irmãos. Isso não tem nada a ver com uma comunidade de fé, queridos. Só pode agir assim quem está ainda na ignorância, não compreendeu o que é reino, não compreendeu o que é ser igreja, não compreendeu o que é nascer de novo, ou simplesmente alguém que tem uma raiz de amargura muito grande, que qualquer coisa aflora, e acaba contaminando as pessoas. Contamina, irmãos. Nada está bom, ninguém é confiável, ninguém para ela é digna de uma confiança.
ela simplesmente começa a contaminar, porque elas querem que outras pessoas também sentem o que ela está sentindo, um aborrecimento, raiz de amargura. É por isso que a palavra está dizendo para mim e para você, meus irmãos. Verso 32, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Perdoar uns aos outros, seja compassivo uns com os outros, bondosos uns com os outros. Se nós experimentamos a bondade de Deus, irmãos, logo devemos refletir essa bondade também uns para com os outros, amém, queridos? Nós ouvimos muitas vezes este apelo em aconselhamento, já ministrei isso, já ouvi, mas houve um despertar no meu entendimento, eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitas vezes falamos o seguinte, a importância de perdoar. Por que perdoar? Por que você deve perdoar? Por que devemos perdoar? Sempre ouvimos o seguinte, é para o seu próprio bem. Você deve perdoar, devemos perdoar porque isso é benéfico. O perdão é bênção para quem perdoa, quem libera deste veneno mortal que sutilmente está matando, roubando você dos planos de Deus. Realmente é libertador quando você dá um passo de fé e libera pessoas. Falamos sim, é importante você perdoar. Por que deve perdoar? Para o seu próprio bem, para você estar bem, para você estar livre. Também é importante você perdoar o outro, para o bem do outro. O outro a quem está com inimizade, que até mesmo pecou contra você, que rompeu uma aliança com você, ela precisa também do seu perdão. Ela precisa sentir que as suas mãos não estão mais sufocando ela. Ela precisa sentir que você agora está removendo as suas mãos da garganta dela, sufocando ela. Por não perdoá-la, é para o bem dela que você tem que perdoá-la. Isso tudo faz sentido, isso também é verdade, irmãos, mas não é tudo. Perdoar é necessário para o próprio bem, é verdade, mas não é tudo. É uma necessidade também para o bem do outro, sim, mas não é tudo. E aqui eu aplico uma frase, que eu quero que você guarde essa compreensão, tenha essa compreensão. Não perdoamos para o nosso próprio bem, nem para o bem dos outros, mas sim por sermos perdoados. Amém, queridos? Onde está isso na palavra, pastor? O próprio texto está dizendo, precioso. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A referência é quem? Cristo. Qual é a razão de perdoar? Cristo. Por quê? Qual é o maior benefício? Porque você foi perdoado. Eu preciso perdoar, mas é benefício para mim? Não, você. O maior benefício é que nós já recebemos o perdão do Senhor através do sacrifício dele. É com base no perdão de Cristo, não é o nosso sentimento, e nem é pensando também em mim, eu tenho que perdoar porque eu vou ser uma pessoa melhor. Vai ser também, mas não é somente por isso. Porque se for somente por isso, ofereceremos muita resistência. Quantas vezes ouvimos pessoas resistindo em liberar perdão, em perdoar, mesmo entendendo que é para o bem dela, não consegue, porque não é suficiente este argumento. Mas a verdade é, o porquê que você deve perdoar? Porque Deus em Cristo Jesus perdoou você. Perdoou você. Você é perdoado. Perdoou os seus pecados. É por isso que você tem que perdoar. Agora, irmãos, se isso aqui não for um princípio, uma base, um fundamento para levar uma pessoa a se posicionar para perdoar, não há outro argumento. Não importa se é para o seu bem, não importa se traga uma consciência dizendo as consequências psicológicas, emocional e física que se acarreta na vida daquela pessoa que retém o perdão. Não adianta, mesmo sabendo. Não, eu sofro, mas eu não perdoo. Eu sei que para ter cura é o perdão, mas eu resolvo ficar doente assim, mas não perdoo.
Se essa é a condição para ser curado, tem que perdoar, eu fico doente. Eu vivo oprimido. Tem pessoas que preferem ficar tão oprimido, a raiz de amargura se estabeleceu tão grande, está tão forte no seu coração que não é capaz de nem pensar no seu próprio bem-estar. Se isso não resolve, só lembra de uma coisa: Cristo te perdoou, Cristo perdoou, Cristo te perdoou. Essa deve ser a base, irmãos, principal de nós nos posicionarmos, dizer: Cristo me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Porque toda vez que eu assumo uma posição de não perdoar, estou assumindo uma posição de juiz, e isso Deus não estabeleceu o direito para ninguém fazer isso. E quero concluir, meus irmãos, com essa frase: perdoar é demonstrar o amor recebido na cruz de Cristo. É uma expressão, meus irmãos, é uma demonstração do amor recebido na cruz de Cristo. Olha, eu recebi o amor de Deus, eu recebi o perdão, eu recebi a reconciliação, Ele me regenerou, eu fui perdoado pela bondade e misericórdia do Senhor. E agora, como negar perdão? E quero ainda fazer um apelo para você nessa noite. Essa mensagem é para você, é para a igreja. Podemos ainda dizer assim: Deus me perdoou por tudo que eu fiz na ignorância. Eu pequei contra Deus na ignorância. Tudo que eu fiz, tudo que eu ofendi, os meus pecados, minhas mazelas, tudo que eu fiz foi na ignorância. Ou seja, eu não tinha conhecimento de Deus como tenho hoje. Eu não havia experimentado ainda a revelação da glória de Deus como tenho experimentado. Então tudo que eu fiz foi na ignorância. Deus me perdoou tudo que eu fiz na ignorância. Eu pergunto: depois que você entregou sua vida a Cristo, passou a ter conhecimento do caminho, do que é certo, do que é errado, da vontade de Deus, você pecou alguma vez? Com certeza que sim. E quem não pecou está mentindo. E quem não admite está pecando mais ainda. Então, quando estamos no conhecimento, irmãos, da palavra, será que isso não exigiria muito mais uma compreensão da nossa parte? Uma coisa é negar o perdão pela ignorância. Agora, no conhecimento, uma vez que eu entendi o plano de Deus sobre a minha vida, do perdão dele, que me perdoou, que lá na cruz ele estava levando os meus pecados, perdoando os meus pecados, que ele pagou um alto preço para me perdoar, para me redimir. Sabe, irmãos, o perdão de Deus nós recebemos não foi simplesmente assim: eu perdoo você, eu te perdoo. Não, irmãos, a expressão do perdão de Deus foi através da sua morte na cruz. A expressão do amor de Deus, do perdão dele, irmãos, não foi com tinta, não foi com letras alguma escrita, foi com sangue. O sangue de Cristo. Foi o sacrifício dele na cruz, a expressão de amor e de perdão, irmãos. Agora, se isso não for suficiente, o sacrifício de Cristo para nos mover a perdoar, o que será necessário? O que será suficiente? O que será suficiente? Por isso que é o momento de clamar: Senhor, essa amargura, meu Deus do céu, tem misericórdia. Faz tanto tempo, não é? Nós tivemos culpa o que aconteceu conosco, seja na infância. Mas hoje, diante de Deus, com conhecimento da graça dEle, a responsabilidade é nossa, de tomar uma decisão. Não tivemos escolha, mas hoje, diante da graça, diante da misericórdia do Senhor, do poder santificador e restaurador do Senhor, irmãos, a responsabilidade é nossa, de romper, dizer: a partir de agora vai ser diferente. A partir de agora meu coração está em Cristo, eu estou nele e Ele está em mim. Se coloque de pé, irmãos meus, por favor.
Essa canção é uma oração. Eu chamo você para orar essa canção diante do Senhor e render também seu coração diante dele. E render diante do Senhor. Permita que o Espírito Santo traga uma sensibilidade. Espírito Santo, rompa com toda a frieza, com tudo que está morno, frio, gelado, apático. Nós clamamos, Espírito Santo, vem com teu fogo, queima os nossos corações, toca-nos mais uma vez. Se derrame diante do Senhor neste momento, irmãos. Tenha liberdade do Senhor para clamar a Ele, enquanto declararmos a canção. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.
Vamos declarar mais uma vez todos juntos. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que sou grato. Se derrame na presença do Senhor. Me derramar, dizer que eu preciso de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor, irmãos, porque simplesmente somos incapazes de perdoar, se não for por meio do amor dEle. Somos incapazes de ver uma vida a qual o Senhor deseja, se não for pela capacitação da graça de Cristo. Somos incapazes de ver uma vida a qual o Senhor será glorificado, se não for por meio do Espírito Santo nos ajudando, pois Ele nos assiste em nossas fraquezas. Se não for o Senhor se apoderando de nós, da sua bondade em nossas vidas, precisamos de Ti, Senhor, porque simplesmente somos incapazes. Estamos diante do Senhor, Pai, como igreja, que é a composição de homens e mulheres frágeis, pecadores, que necessitam constantemente da Tua misericórdia, que necessitam constantemente de Ti, Senhor. Ah, eu preciso de Ti. Se derrame na presença do Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Somos incapazes se não for por meio da graça, se não for por meio dEle, se não for para Ele. Somos incapazes de guardar a palavra de Deus, se não for o Espírito Santo abrir o nosso entendimento. Somos incapazes de obedecer a Deus, se não for por meio do temor gerado em nosso coração. Por isso que clamamos: Senhor, gere temor em nossos corações, gere mais um santo temor sobre a Tua igreja, gere mais este santo temor, Senhor, em nossos corações. Senhor, nós oramos. Limpa, Senhor, os corações. Este rebanho é do Senhor. Clama a Ti, Senhor, pela ação do Teu Espírito, sondando os corações, libertando de toda amargura, de toda ofensa. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos que vidas sejam livres para tomar uma decisão. Sejam livres, nós oramos, ó Pai, toda a influência do inimigo seja agora removida em nome de Jesus, para que meu irmão, minha irmã, seja livre para tomar uma decisão no Senhor, com o Senhor. Se renda ao amor do Senhor. Me derramar, se derrame. Vamos declarar mais uma vez: me derramar. Oh Senhor, Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és famoso. aleluia. Tu és formoso, Tu és maravilhoso. Seja o Teu nome engrandecido para todos sempre, Senhor. Ah, Pai, obrigado pelo Teu toque poderoso, que remove toda dúvida, toda incredulidade. O Senhor é real. Seja glorificado o Teu nome para todos sempre, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Exalte ao Senhor com suas palmas, igreja. Louve e engrandeça ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus.
Glórias a Deus. Antes, irmãos, de ministrarmos a bênção, encorajo você a sair daqui nessa noite decidido a ser luz, ser sal dessa terra, a ser uma expressão do amor de Deus, a resolver coisas que você sabe que precisa ser resolvido, com essa revelação no seu entendimento, não pelo seu próprio bem, nem pelo bem do outro, muito mais do que isso, mas sim porque você é perdoado por Jesus, porque Deus em Cristo Jesus te perdoou, somos perdoados por Ele. Viva como quem é perdoado, viva de maneira de quem foi redimido pelo sangue de Jesus, viva como quem alguém foi tão, um alto preço foi pago para que você fosse perdoado, e eu também. Aleluia. Receba a bênção do Senhor, irmãos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e a plena comunhão do Espírito Santo continue sendo derramado sobre a igreja do Senhor, hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, querido. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.